Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Seja bem-vindo à Santa Missa em sua casa, da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Durante a semana, envie as suas intenções através do e-mail que aparece na tela para que rezemos por elas. Intenções para a Santa Missa. Falecidos: Inaldo Ribeiro de Albuquerque, família Oliveira, José dos Santos Martins, Sandra Rivoiro, Fernando Rivoiro, Letícia Rissato, Henrique Rissato, Armando Rivoiro, Zaira Rivoiro, Alessandra Gonçalves, José Sebastião da Luz, Djalma dos Reis, Braulio Carçalá de Vilela, Márcio Silva Torres de Miranda, Isaura Diniz Pereira, Alcina Aguiar Heidrich, Norma Heidrich, família Zogby, Lanzetta, Dovale, Costa, Silva, Martins, Bueno, Fossler, Henning, Braff, Dias, Gomes, Fortunato, Cascão, Garagnani, Espírito Santo, Barral, Linda Cristina Silvano, Mara Oliveira, Conceição Carvalho, Braga, Alvariza, Fonseca, Dr. Sérgio Alves, Elza Maria Oliveira Monteiro. Pela saúde, Maria Terezinha Fernandes Martins, Yolanda dos Santos Martins, Luiz Cláudio Fernandes Martins, familiares das famílias Fernandes, Martins, Barroso, Santos, Silva, Otone Xavier, Pinto, Conceição, Ferreira, Machado, Felipe, Negro, Capeto, Cortês, Novelli, Lima, Anson, Silva, família da Marlene, família da Giovana, Santos, família da Graça, Venâncio, Ladeira, família da Dona Maria Antônia, Valentim, Braga, Sâmia Camel Osman, José Gil Galvão, Leila Camel Osman, Marisa Saad, Luiz André Dias, Julieta Braunstein, Felipe Tress, Letícia Barral, Fernanda, Vera Dias, Maria das Graças Lucas. Em ação de graças pelos 62 anos da família Oliveira de Albuquerque, Rodrigo Nevares Duarte. Segundo domingo do Advento, ano da comunhão, eram perseverantes na comunhão fraterna. O Advento não é para nós apenas um tempo de espera. Nele celebramos o mistério pascal de Cristo, realizado uma única vez. A espera do Advento é a mesma espera de toda a vida do cristão, o retorno do Senhor para consumar sua promessa de amor. Bendizendo a Deus pelo cumprimento de todas as profecias em Jesus Cristo, seu Filho, peçamos que Ele nos conceda a graça de termos nossos olhos abertos para reconhecer os sinais do seu amor e de nos convencermos cada vez mais da urgência de estender o anúncio da salvação
a todas as pessoas e povos. Iniciemos a Santa Missa. Ouço uma voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor. Ouço uma voz vindo da montanha, e eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Bom dia para todos, sejam todos muito bem-vindos a esta missa em seu lar. Oportunidade que temos de estarmos juntos, pedindo a Deus essa graça nessa caminhada em preparação ao Natal. Você que nos acompanha e participa desta missa de sua casa, e aqueles irmãos e irmãs que estão aqui de forma presencial, participando dessa Santa Eucaristia, do segundo domingo do Advento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos, Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Ó Cristo que continuas a nos visitar, tem piedade de nós. Cristo, Cristo, Cristo eleison. Cristo, Cristo, Cristo eleison. Senhor, que vereis um dia para nos julgar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós os pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude de sua vida.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, então, vamos acender a segunda vela nesta caminhada em preparação para o Natal, nesse segundo domingo do Advento. Esta mesma luz que nos conduz nesta proximidade do Natal e que ilumina, com certeza, com a sua palavra, a nossa própria vida. Leitura do profeta Baruque. Despe, ó Jerusalém, a veste de luto e de aflição, e reveste para sempre os adornos da glória vinda de Deus. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus, e põe na cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus mostrará teu esplendor, ó Jerusalém, a todos os que estão debaixo do céu. Receberás de Deus este nome para sempre: paz da justiça e glória da piedade. Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e olha para o oriente. Vê teus filhos reunidos pela voz do santo, desde o poente até o levante, jubilosos por Deus ter se lembrado deles. Saíram de ti caminhando a pé, levados pelos inimigos. Deus os devolve a ti, conduzidos com honras, como príncipes reais. Deus ordenou que se abaixassem todos os altos montes e as colinas eternas, e se enchessem os vales, para aplainar a terra, a fim de que Israel caminhe com segurança sob a glória de Deus. As florestas e todas as árvores odoríferas darão sombra a Israel por ordem de Deus. Sim, Deus guiará Israel com alegria, à luz de sua glória, manifestando a misericórdia e a justiça que dele procedem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, sempre em todas as minhas orações, rezo por vós com alegria, por causa da vossa comunhão conosco na divulgação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho a certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra, há de levá-la à perfeição
até ao dia de Cristo Jesus. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós com a ternura de Cristo Jesus. E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais, em todo conhecimento e experiência, para discernirdes o que é melhor. E assim ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe as regiões de Itureia e Traconítide, e Lisânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, meus amados irmãos e irmãs que aqui estão participando desta missa em nossa igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. E você também que está no seu lar, participando deste encontro dominical, que nós temos a oportunidade então de vivenciar a cada domingo, junto nesta Santa Missa transmitida pela TV Brasil. Continuamos a nossa caminhada para o Natal, meus amados irmãos e irmãs. E neste segundo domingo, Deus nos chama à conversão do nosso coração para bem recebê-lo. Muitos de nós já estamos com as nossas casas já sendo preparadas, a colocação da árvore de Natal, pisca-pisca, o presépio sem o menino Jesus, que ainda vai chegar. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito salutar. Vale a pena, de fato, nós exteriorizarmos esta preparação. Mas não podemos esquecer que essa preparação ela não se dá apenas externamente. É importante também que nos preparemos interiormente. É importante que façamos com que o nosso coração,
o interior do nosso ser esteja bem preparado. E para isto, ao longo desses 4 domingos, nós teremos a oportunidade, em torno desta palavra de Deus que norteia, que nos direciona, de nós termos a oportunidade de preparar no nosso coração, que é, com certeza, a melhor manjedoura onde o menino Jesus vai querer nascer. Não apenas na manjedoura do presépio que colocamos em nossa casa, mas principalmente na manjedoura do nosso próprio coração, do interior realmente do nosso ser. É ali, mais uma vez, nesse Natal de 2021, que é irrepetível, não teremos um outro Natal em 2021. Então nós precisamos mais do que nunca nos prepararmos bem neste tempo que é tão curtinho, apenas 4 semanas, para que então o Senhor nasça mais uma vez no interior do nosso coração. Com a figura de São João Batista, nesse segundo domingo, nós então podemos perceber que ele traz para nós um grande exemplo, porque ao permitir que o Espírito Santo de Deus apodere-se do seu ser, ele vai anunciá-lo com toda a intrepidez, com toda a força, com todo o vigor. Disse que não houve entre os nascidos de mulher maior do que São João Batista. Ele é o maior dentre todos os profetas, dentre todos aqueles que anunciaram, que prefiguraram para nós a pessoa de Jesus. Então nós temos esse grande exemplo para a nossa vida, para a nossa caminhada nesse tempo do Advento. Com a figura de São João Batista, nós também precisamos permitir que o nosso coração seja também tocado, né? Que o nosso coração, de fato, possa ser todo ele, podemos dizer assim, tomado, né, pela própria ação do Espírito Santo de Deus. E vivendo então esta certeza de que a palavra de Deus, que norteia o nosso coração, que norteia realmente a nossa vida, nós então, nos desertos com os quais nós nos deparamos, na caminhada desta nossa peregrinação em direção ao céu, nós realmente precisamos pedir ao Senhor que, em primeiro lugar, Ele converta o nosso coração. E a partir desta conversão do nosso coração, o Senhor possa fazer com aqueles outros corações que estão ao redor de nós, possam ser também convertidos. A começar na minha casa, com as pessoas que estão mais próximas de mim. É justamente vivendo esta experiência da palavra de Deus, fazendo com que a minha vida seja ela toda direcionada por esta mesma palavra, que eu sou capaz, então, de fazer com que as outras pessoas, os outros corações, eles também se convertam para o Senhor. Nós sabemos muito bem que um exemplo é capaz de arrastar multidões. Então faz-se mais do que necessário e urgente no mundo que nós vivemos, que muitas vezes prega justamente o contrário a esse desejo de Deus, que é o da conversão, fazer com que cada vez mais esta palavra, ela direcione a nossa própria vida. São tantas vozes, são tantos ruídos, que muitas vezes nós ouvimos nessa nossa caminhada, e que acabam, se porventura nós não estivermos atentos a ouvir aquilo que Deus deseja, de perdermos o direcionamento, de perdermos de fato esta direção. Então, o Senhor hoje nos convida, e aí fica como um dever de casa para nós refletirmos durante a semana, 2 questõezinhas. Que voz eu estou sendo no mundo? A voz que Deus usa da minha pessoa tem provocado conversão para quem está ao meu redor? Repito, que voz estou sendo no mundo?
E a voz que Deus usa da minha pessoa tem provocado conversão para quem está ao meu redor? Enfim, precisamos ser a voz de Deus, boca de Deus, os Dei, que com a sua palavra provoca realmente conversão, mudanças. Sejamos profetas então, como São João Batista, nos desertos desta vida em que nós estamos vivendo. Que Deus então faça transformar o nosso coração, a fim de que Ele possa, mais uma vez, nascer neste Natal. Assim seja. Professemos a nossa fé, dizendo juntos: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Peçamos ao Senhor, irmãos e irmãs, que a voz de João Batista desperte em nós o desejo de percorrer com alegria os caminhos da conversão, dizendo com fé: visitai-nos, Senhor, com a vossa graça. Mais uma vez, visitai-nos, Senhor, com a vossa graça. Por todos os ministros ordenados e por aqueles que nos desertos deste mundo continuam a anunciar a vinda do Senhor, rezemos. Visitai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelos povos que não conhecem o Evangelho, por todos os já evangelizados e pelos pobres, oprimidos e despojados, rezemos. Visitai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelos que reconhecem em Jesus o seu caminho e por todos os que pedem ao Senhor que abata os montes, alteie os vales e aplane a terra, rezemos. Visitai-nos, Senhor, com a vossa graça. Por todos os membros da nossa comunidade, pelos que andam esmorecidos na fé, preocupados ou vacilantes, e pelos que cantam as maravilhas do Senhor, rezemos. Visitai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelo descanso eterno de todos os falecidos, vítimas da pandemia do Covid-19 e demais enfermidades, e por seus familiares e amigos, para que sejam confortados pelo Senhor, rezemos. Visitai-nos, Senhor, com a vossa graça. Agora você é convidado também a apresentar a Deus a sua intenção, a sua prece, o seu pedido, pedindo a conversão do seu coração, do coração da sua casa, da sua família, a sua necessidade pessoal, espiritual, que Deus possa acolhê-la nesse momento. Senhor nosso Deus, que começastes em nós a boa obra da conversão, dai-nos a força e a coragem de prosseguirmos até o fim com alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer.
A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos mãos este sacrifício, para a para a Glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade nossas humildes preces e oferendas, e como não podemos invocar os nossos méritos, venha em nosso socorro a vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, louvar-vos e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, princípio e fim de todas as coisas. Vós preferiste ocultar o dia e a hora em que Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá nas nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Naquele tremendo e glorioso dia, passará o mundo presente e surgirá novo céu e nova terra. Agora e em todos os tempos, Ele vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana, para que ao acolhermos na fé e o testemunhemos na caridade, enquanto esperamos a feliz realização do seu reino. Por isso, certos de sua vinda gloriosa, unidos aos anjos vossos mensageiros, vos louvamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor.
estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso cardeal arcebispo Dom Ani João, os bispos auxiliares e eméritos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Particularmente pedimos por todos estes cujas intenções apresentamos no começo dessa missa, pelos nossos familiares, amigos, pelas pessoas também que partiram nesta semana sem identificação em nosso país, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se em meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz, Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus, Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus,
rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Amaste mais que a mim mesmo, amaste mais que tudo que há aqui, amaste mais que aos mais queridos, amaste e dar a vida só por ti. Amaste mais que a mim mesmo, amaste mais que tudo que há aqui, amaste mais que aos mais queridos, amaste e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar. Amaste, amaste, amaste e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar. Amaste, amaste, amaste e dar a vida só por ti. Amaste e dar a vida só por ti. Oremos. Alimentados pelo pão espiritual, nós vos suplicamos, ó Deus, que pela participação nesta Eucaristia nos ensineis a julgar com sabedoria os valores terrenos e colocar nossas esperanças nos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa vivência? O Senhor virá e por isso precisamos preparar o nosso coração para que habite em nós. Procuremos essa semana realizar um bom exame de consciência para acolhermos bem o Senhor que vem. Que o Espírito Santo suscite em nós o arrependimento sincero para recebermos o perdão de Deus em abundância. Podemos sentar um instantezinho? Nós, então, lembramos que estamos nessa preparação para o Natal. E uma das formas, então, de bem nos prepararmos é que a gente possa
realmente viver essa experiência do encontro com a palavra de Deus. Aqui na Arquidiocese do Rio, como em tantas outras dioceses do Brasil, temos um livrinho que é chamado a Novena de Natal. Oportunidade, com certeza, que cada um pode, em família, junto com os seus, observando claramente todas essas recomendações que ainda vivemos por conta desse período, de poder preparar ainda mais o seu coração, preparar o coração da sua casa, da sua família. Então procure, na sua comunidade, na sua paróquia, ou em algum lugar da sua diocese, e poder adquirir esse livrinho da Novena de Natal, e então ir assim se preparando. Oportunidade, como disse na nossa reflexão, de ter o nosso coração ainda mais bem preparado para a chegada do menino Jesus. Não é apenas na manjedoura do presépio que nós montamos na nossa casa que ele quer nascer, mas com certeza no nosso próprio coração. E o nosso coração é a mais bela manjedoura onde Jesus, mais uma vez, quer nascer na ocasião desse Natal. E que tal, então, se a gente pudesse viver essa experiência através desses encontros? São apenas 9 encontros que dá para a gente poder fazer durante uma semana e mais alguns dias, ou durante os domingos, enfim, nós podemos assim ir nos preparando. Cada um encontre a melhor forma, o melhor jeito de buscar essa maneira de preparar ainda mais o seu coração. Um gesto concreto também nesse tempo de solidariedade, de ajuda mútua, ou uma palavra que possa contagiar o coração e a vida de alguém. Ou às vezes aquela pessoa que muito tempo você também não fala, né? Que tal se você pudesse ligar para esta pessoa, né? Dar uma palavra amiga, né? De poder ouvir também. Hoje nós escutamos isso tão claramente. Não podemos apenas converter o nosso coração, mas é preciso que a partir da conversão do nosso coração, a gente também converta os corações que estão em torno de nós. E aí nós podemos fazer acontecer esse ser profeta que nós fomos chamados desde o nosso batismo a poder concretizar, né? Então, o mundo hoje precisa de grandes profetas. E somos nós. Deus não conta com outras pessoas, mas Deus conta com cada um de nós para isso. Então, que a gente possa fazer acontecer essa obra maravilhosa de Deus, essa presença de Deus com a nossa própria vida, com a nossa própria existência, não deixando com que as outras vozes que causam ruídos, que causam afastamento, elas nos desvirtuem, né? Nos impeçam de seguir o caminho reto que o Senhor tem preparado para cada um dos seus filhos e filhas. E é assim, nós com certeza faremos um Natal de 2021 muito mais significativo, muito mais expressivo, porque o Senhor verdadeiramente nascerá. Então que a gente possa realmente viver esta experiência. Fica aqui o convite para que a gente possa viver ainda mais nessa proximidade do Natal. Temos apenas mais dois domingos para frente. Então nós já estamos na metade deste tempo do Advento, que é tão curtinho, né, para a chegada do menino Jesus. Então que possamos viver realmente essa experiência. Fica também a oportunidade, um convite, né, que você possa convidar outras pessoas para participar desta missa aqui de forma presencial, transmitida pela nossa TV Brasil, né, para todo o nosso país, né? Tal se a gente pudesse fazer esse convite hoje também a esta pessoa, para que ela venha, para que ela participe conosco desta Santa Missa, né, dessa proximidade ainda mais com o Natal do Senhor. Vamos então pedir a Deus a oportunidade de vivermos essa alegria, essa felicidade que o Senhor nos proporciona com a sua proximidade natalina, e assim vivemos essa experiência de fé, de amor e de esperança que o mundo tanto precisa. Vamos então receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus onipotente e misericordioso
vos ilumine com o advento do seu Filho, em cuja vinda credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Amém. Que durante esta vida Ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança, solícitos na caridade. Amém. Amém. Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejais recompensados com a vida eterna, quando vier de novo em sua glória. Amém. Amém. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora da Glória, nossa padroeira, e de São Sebastião, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Agora, diante da imagem de Nossa Senhora, rezemos uma Ave Maria nas nossas diversas intenções, também pelas intenções que foram apresentadas no começo desta celebração e por aquelas todas que trazemos em nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cantemos. Vejo uma estrela brilhar no céu, que manifesta o seu amor. Se nascerá toda a luz de Deus entre nós, e surgirá nova vida, novo amanhecer. Vejo uma estrela no céu a brilhar, que manifesta o seu amor. Se nascerá toda a luz de Deus entre nós, e surgirá nova vida, novo amanhecer. Se nascerá o amor de Deus entre nós, se surgirá entre os homens o Emanuel, se nascerá o amor de Deus entre nós, se surgirá entre os homens o Emanuel. Se nascerá toda a luz de Deus entre nós, se surgirá nova vida, novo amanhecer, se nascerá toda a luz de Deus entre nós, se nascerá nova vida, novo amanhecer, se nascerá
será toda